Passos de um Deus que está voltando é o tema da semana. Hoje o tema é Por que Pai? Mas antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado porque estamos na Tua presença. Obrigado pela presença do Espírito Santo conosco. Pedimos que o Senhor derrame luz sobre nós, a luz celestial, para entendermos a Tua palavra. Que o Senhor conforte o coração dos Teus filhos aqui neste dia. Aqueles que estão em busca de perdão, que o Senhor lhes conceda perdão. Se alguém aqui está buscando cura por alguma doença, Pai, que em nome de Jesus Cristo e para a glória do Teu nome, esta pessoa seja curada. Pai eterno, se alguém está buscando solução para os problemas da família, traga paz, harmonia para este lar. Derrama o Espírito Santo sobre o coração dos pais e dos filhos, dos jovens, dos adultos, das crianças. Que o Espírito Santo se manifeste aqui entre nós. O Senhor abra nossa mente para ouvirmos a Tua mensagem, recebê-la de coração aberto, com disposição para cumprirmos com a missão que o Senhor tem para nós nesta terra. Ouve a nossa oração, querido Jesus, pois é em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, você faz muitas perguntas na sua mente. Perguntas que surgem do próprio estudo da Bíblia. Perguntas que você, a princípio, não tem resposta. Ao ler a palavra de Deus, conforme lemos em Apocalipse capítulo 4, nos versos 1 e 2, nós descobrimos em Apocalipse 4, versos 1 e 2, que existe uma porta aberta. E esta porta aberta dá uma visão maravilhosa de uma sala, uma grande sala no céu, a sala do juízo. Eu convido você para ler comigo Apocalipse 4, versos 1 e 2. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava a porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. As cenas aqui reveladas a João mostram uma porta aberta que lhe permite ver a grande sala do juízo e o grande trono do Deus Pai, onde Deus está sentado. Ao redor deste trono existem 24 outros tronos, ocupados por anciãos, comprados da terra, vestidos com vestimentas brancas. Diante dessas cenas, queridos, surgem na nossa mente algumas perguntas. Por que, Pai, te assentas sobre o trono e não tens poder para abrir o livro selado com 7 selos? Em Apocalipse capítulo 5 e os versos 1 e 2 diz que Deus, o Pai, está sentado sobre o trono, tendo um livro selado com 7 selos fechado, não podendo abrir. Abra sua Bíblia e leia comigo Apocalipse 5, versos 1 e 2. E vi na destra daquele que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém no céu, nem na terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Porém o livro estava na mão do Deus Pai. Por que, Pai, te assentas no trono como juiz do universo? E por que não podes abrir o livro selado com 7 selos? Queridos, perguntas que nos vêm à mente. Por que, Pai, te assentas sobre o trono como juiz do universo e não pode julgar ninguém? Não julgas a ninguém. Porque a palavra de Deus diz em João capítulo 5 e o verso 22: porque Deus, o Pai, a ninguém julga. Por que, Pai, o Senhor não julga a ninguém? Por que, Pai,
Sendo tu onisciente, tendo a presciência divina, conhecendo o fim desde o princípio, sabendo que Adão e Eva iriam pecar, iriam cair, por que, Pai, tu os criaste? Por que criaste Adão e Eva? Por que, Pai? Por que, Pai, Satanás tem o nome de Lúcifer? Quem lhe deu esse nome? Por que, Pai, sendo Satanás, Lúcifer, o anjo mais bonito do céu, mais inteligente, o principal anjo, com testas largas, sinal de inteligência, por que ele não era o chefe dos anjos? Por que não era ele o arcanjo no céu? Na igreja, o chefe dos anciãos é um ancião. Na igreja, o chefe dos diáconos é um diácono. Na associação, o chefe dos pastores é um pastor. Por que o chefe dos anjos não é um anjo? Por que, Pai? Porque o chefe dos anjos é Jesus. Por que Jesus é chamado de o arcanjo Miguel? Não existem arcanjos. Talvez, queridos, nós tenhamos que mudar a letra de um dos hinos que está no nosso hinário adventista. O hino número 19 diz: ao coro dos arcanjos. Não existem arcanjos. Só existe um arcanjo, Jesus Cristo. Miguel, o grande príncipe. Miguel é o nome guerreiro de Jesus. Sempre que Jesus aparece em guerra com Satanás, ele usa o nome de Miguel, o grande príncipe. Jesus é o nome dele como Salvador. Cordeiro de Deus é o título dele como oferenda, como sacrifício. O leão da tribo de Judá é o título como vitorioso que ele é. Emanuel é o título dado a Jesus Cristo na sua encarnação, quando ele se tornou um de nós. Mas, queridos, Miguel é um nome guerreiro. É ele que se levanta pelo seu povo, para libertar o seu povo. Por que, Pai? Em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14 e os versos 6 e 7. Por que, Pai? Aqui é mencionado que o juízo celestial não é o meu juízo, não é o nosso juízo, mas é o seu juízo. Lemos aqui em Apocalipse 14, versos 6 e 7. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Por que, Pai, a Bíblia diz que o juízo celestial é o seu juízo, não o nosso? Por que, Pai? O profeta João chorava como uma criança, desconsoladamente ele chorava quando viu o Pai assentado sobre o trono, segurando um livro selado com 7 selos, sem poder abrir. A Bíblia diz em Apocalipse 5 que João chorava como uma criança. Abra a sua Bíblia, Apocalipse 5, e vamos ver então o verso 4, capítulo 5 de Apocalipse, e o verso 4. E eu chorava muito, dizia João, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Por que, Pai? João chorava tanto. Pai, tantas as perguntas surgem na nossa mente quando estudamos a Bíblia. Mas louvado seja Deus, porque o Espírito Santo nos responde a todas elas. As próprias perguntas que a Bíblia nos desperta, o próprio Espírito Santo responde. Vamos começar lendo Isaías capítulo 14. O capítulo 14 de Isaías é um capítulo muito esclarecedor, é um capítulo profético. É um capítulo que descreve cenas que vão a um período anterior à criação de Adão e Eva, a um período anterior à criação do planeta Terra.
Isaías capítulo 14 está falando do rei de Babilônia como símbolo de Satanás. A partir do verso 12 nós lemos: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração: eu subirei acima das estrelas, eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono, e no monte santo da congregação me assentarei, da banda dos lagos do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Queridos, quando vocês estiverem lendo Isaías capítulo 14, versos 12 a 14, lembrem-se que quem está conversando com Satanás, quem está fazendo as perguntas a Satanás: como caíste do céu, ó estrela da manhã? Quem está falando com Satanás é Jesus, o Deus Filho. A verdadeira estrela da manhã está perguntando para a falsa estrela da manhã: como caíste do céu, ó estrela da manhã? É uma pergunta jocosa. É como se você trabalhasse num banco e fosse o gerente do banco. Existisse alguém ali, um contador ou subgerente, que estivesse trabalhando por trás, fazendo uma campanha por trás para derrubá-lo, e finalmente ele é descoberto e ele é demitido. E então você, o gerente do banco, chega para ele, coloca a mão no ombro e diz: e daí, gerente do banco? E daí, seu gerente? É assim que Jesus se dirige a Satanás. E daí, estrela da manhã? Tu que dizias no teu coração: eu sou a estrela da manhã, eu subirei acima das estrelas. Estrelas na Bíblia significam anjos. Ele queria colocar o seu trono acima dos anjos. Ele queria ser Deus. Por isso, queridos, entendam que é a verdadeira estrela da manhã quem está conversando com Satanás. O livro do Apocalipse, capítulo 22, no verso 16, faz uma declaração surpreendente. É o próprio Jesus falando. Apocalipse 22 e o verso 16. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 22 e o verso 16. Jesus fala: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para que fale isso, para que proclame isso. E o que é que Jesus Cristo queria? Que fosse proclamado e revelado ao mundo. Ele continua: que eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Jesus diz: eu sou a estrela da manhã. Eu sou o pão da vida. Eu sou o que sou. O grande eu sou. Ele é a estrela da manhã. E foi ele que se aproximou de Satanás e disse: como caíste do céu, ó estrela da manhã? A declaração de Jesus prova, queridos, que Satanás almejava a posição de Jesus no céu. Ele queria ocupar a posição de comandante das hostes celestiais. E no livro Patriarcas e Profetas, na página 19, quando Deus descreve, Deus o Pai convocou um concílio no céu, convocou todos os seres celestiais, todos os anjos, e introduziu diante deles o Filho, o Deus Filho, Jesus Cristo, e notificou-os, esclareceu diante deles a verdadeira posição do Filho, como comandante das hostes celestiais. Quando ele foi assim apresentado pelo Pai, todos os anjos se curvaram e o reconheceram como soberano e comandante, o arcanjo Miguel, o chefe dos anjos. Arcanjo quer dizer chefe dos anjos. Esse é o significado da palavra arcanjo. E no meio dos anjos, Satanás também se curvou e reconheceu. Aparentemente, mas no seu coração estava o ódio contra o Pai e a inveja do Filho. Ódio contra o Pai por ter dado a posição de chefe dos anjos a Jesus, e inveja do Filho porque ele gostaria de ocupar a posição de arcanjo. Finalmente ele se tornou o chefe dos anjos,
chefe dos bandidos, demônios. 1/3 dos anjos se tornaram demônios, e Satanás se tornou o chefe deles. Mas Jesus Cristo continuou sendo, é e sempre será o arcanjo Miguel, o único arcanjo celestial. Amém? A Bíblia diz que Satanás, pela primeira vez no céu, começou a disseminar dúvidas quanto ao caráter de Deus, revolta contra a lei de Deus, e o céu nunca mais foi o mesmo. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, verso 7, houve guerra no céu. Apocalipse 12, verso 7 a 9, nós lemos: houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Observem que Deus não chama Satanás de Lúcifer, Deus o chama de dragão. Aliás, você já encontrou a palavra Lúcifer na Bíblia? Ela não existe. De onde veio a palavra, o nome Lúcifer? Ele não existe na Bíblia. Lúcifer é um nome que vem da expressão estrela da manhã. Quer dizer portador de glória, portador de luz. Ele queria ser o portador de glória e o portador de luz, e ele se tornou o anjo do abismo, o rei das trevas. Mas o nome que a Bíblia dá a Satanás é diabo, é dragão, é serpente, anjo do abismo, é besta do abismo. Tudo que tem a ver com abismo tem a ver com Satanás. É o inimigo de Deus. A Bíblia diz que houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais se achou lugar no céu para eles. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado para a terra. Então o planeta Terra já existia quando Satanás foi lançado do céu. Existia o planeta Terra, porém era abismo, porque as águas cobriam a face do abismo. A expulsão de Satanás do céu foi antes da criação de Adão e Eva. Existia o planeta, existia o sistema solar, existia a nossa galáxia, a Via Láctea. Mas a terra era sem forma e vazia, como diz em Gênesis capítulo 1, verso 2, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Queridos, quando Deus criou Adão e Eva, colocou-os no jardim do Éden, também colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e explicou para Adão e Eva toda a história da rebelião celestial, toda a história de quem era Satanás, e que eles, Adão e Eva, seriam tentados na árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva não eram ingênuos, inocentes, eles conheciam a história da rebelião celestial. Queridos, a Bíblia fala que Satanás é o anjo do abismo, em Apocalipse capítulo 9, o verso 11. A Bíblia diz que Satanás é a besta do abismo, em Apocalipse 11, verso 7. A Bíblia diz que Satanás será preso no abismo durante 1000 anos, em Apocalipse 20, e o verso 2 a 3. E a Bíblia diz que no final dos 1000 anos ele subirá do abismo. Isso está em Apocalipse 11, e o verso 7. Subirá do abismo para quê? Para ser queimado. Em Isaías, lemos que Lúcifer, ele queria se assentar no trono de Deus do lado do norte. Às vezes nós lemos a Bíblia batido, corrido, e passamos por cima de algumas coisas. Por quê? Satanás queria se assentar no trono de Deus do lado norte. Na Bíblia, o norte é o lugar da habitação de Deus. O norte é o lugar da habitação de Deus. E Deus disse a Satanás: aqui não, Satanás, escolha outro lugar. E Satanás escolheu. Não podendo escolher o norte, ele escolheu algo próximo do norte. Ele escolheu o leste. Ele não escolheu o sul, porque o sul está muito oposto ao norte. E a mentira não é oposta à verdade. A mentira está perto da verdade. Se você quiser descobrir a mentira, não a procure longe da verdade, porque a mentira sempre está perto da verdade. E assim, o norte está aqui e o leste está mais aqui. E o leste e o norte vão se aproximando, até que chega num ponto em que ninguém sabe se é norte ou se é leste. Então eles chamam de nordeste.
Nordeste é quando você não sabe se é norte ou se é leste. É uma mescla do norte com o leste. E é exatamente neste ponto, queridos, Satanás escolheu o leste. Todas as religiões falsas do mundo, islamismo, budismo, hinduísmo, zoroastrismo, romanismo, todas elas são religiões voltadas para o leste. Todas elas são religiões voltadas para a adoração do sol. Satanás escolheu o sol como símbolo dele. E ele implantou o seu sistema de adoração, colocou o seu quartel-general na cidade de Babilônia. Assim como Deus escolheu Jerusalém para ser o centro de adoração ao Jeová eterno, o centro de adoração ao Criador dos céus e da terra, numa semana de 7 dias, de 24 horas, o Criador era adorado em Jerusalém. Mas o Deus Sol, representando Satanás, era adorado em Babilônia, num sistema pagão. Bel, o Deus Sol. Em Israel eles chamavam de Baal, em Babilônia chamavam-no de Bel. O filho do Sol era chamado Tamuz, ou Tamuz. A esposa de Bel era chamada em Babilônia de Ishtar. Então tínhamos ali o Deus Pai, o Deus Sol, Bel, a deusa Lua, a mãe, Ishtar, e o Deus Filho, Tamuz, filho do Sol. Se você vê isso em Babilônia, se você vem para o Egito, você vai descobrir que no Egito existe também a trindade pagã, a trindade satânica, assim como em Babilônia, com outros nomes, porém. No Egito, o Deus Pai é chamado Osíris, e a deusa Lua é chamada Ísis, e o Deus Filho é chamado Horus. Tanto é que aquele olho grande que existe em cima da pirâmide, inacabada, atrás da nota de dólar, ele é chamado de olho de Horus. É o Deus Sol egípcio. Queridos, Satanás estabeleceu a trindade satânica em Babilônia, enquanto que em Jerusalém a trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo eram adorados. Mas, queridos, nós sabemos pela palavra de Deus que o sistema babilônico de adoração se infiltrou em todas as nações, em todas as igrejas, mesmo cristãs, em todas as religiões. E o sistema de adoração ao sol se infiltrou até mesmo no coração da igreja israelita, porque você encontra em Ezequiel capítulo 8, abra sua Bíblia, em Ezequiel capítulo 8, você descobre que até mesmo o povo escolhido de Deus estava adorando Tamuz, estava adorando o Deus Sol. Ezequiel capítulo 8, e os versos 13 a 17. Ezequiel capítulo 8, e os versos 13 a 17. Aqui nós lemos: e disse: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Deus está falando de abominações no meio do povo dele. Deus não está falando do ímpio. Deus não está falando do mundão lá fora. Deus está falando do seu povo, da sua igreja. Deus diz no verso 14: levou-me à entrada da porta do Senhor, da casa do Senhor, que está da banda do norte. Estão vendo aí? A casa do Senhor, o templo do Senhor, ficava do lado norte. Para entrar em adoração na casa do Senhor, o templo ficava do lado norte, mas a posição do templo era no sentido de leste para oeste. Quem entrava no pátio do templo com a sua oferta, com o seu cordeiro para fazer sacrifício, para adorar o Criador dos céus e da terra, ele tinha que entrar dando costas para o leste e voltado para o oeste. Obrigatoriamente, a adoração ao Criador dos céus e da terra exigia que se desse costas para o nascente do sol. Agora vejam o que estava acontecendo dentro do povo de Israel, no coração da igreja israelita. Lemos aqui no verso 14: levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. Eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Tamuz se tornou um Deus tão querido para Israel, que eles deram o nome de Tamuz para um dos meses
no calendário deles. Um dos meses, até hoje, no calendário judeu, chama-se Tammuz. As mulheres o amavam, mas Tammuz era o filho do Deus Sol, que nasceu no dia 25 de dezembro. Tammuz, a Bíblia diz no verso 16, leia comigo, Ezequiel capítulo 8 e o verso 16: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo. Então eles estavam de costas para o oeste, e com o rosto voltado para o leste, nascente do sol. Estavam adorando o sol dentro do templo do Senhor. Queridos, a adoração ao sol se infiltrou dentro da igreja de Deus no passado. A adoração ao sol se infiltra dentro das igrejas cristãs hoje. Satanás não desistiu da ideia de ser adorado. Camufladamente ele quer ser adorado. Por símbolos ele quer ser adorado. Muitos símbolos que as pessoas não dão importância, mas são símbolos de adoração a Satanás. Eu estava dando um estudo bíblico, a questão de 10 dias atrás, e a jovem que estava sentada assistindo o estudo, ela estava com um símbolo, e o símbolo tinha uma fivela grande, e eu olhei, a fivela era a cruz quebrada. Essa cruz de ponta cabeça, que é o símbolo da paz. O símbolo da paz é uma cruz de ponta cabeça quebrada. Quantos já viram esse símbolo? Eu disse para ela, esse símbolo aí é satânico. Não, esse é o símbolo da paz. É o símbolo da paz sem Jesus. É o símbolo da paz mundial sem cruz, porque quebraram a cruz. É essa paz mundial que Satanás promete. É uma paz com ele, não com Jesus. Ele quer ser adorado de qualquer forma, de qualquer jeito. Deus não quer ser adorado de qualquer forma, de qualquer jeito. Deus tem a maneira certa de ser adorado, o dia certo e os símbolos certos. Deus não quer ser adorado de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer dia. Não, queridos. Deus, ele estabelece ordens. Mas Satanás camufladamente está sendo adorado, como foi no passado. Queridos, Deus fez de Jerusalém um centro de adoração ao Deus vivo. Satanás fez de Babilônia o centro de adoração ao sol. Tammuz se infiltrou nas igrejas através de um dia santo chamado Sunday, dia do sol. Tammuz se infiltrou nas religiões do mundo e nas igrejas através de um dia sagrado chamado Natalis Solis Invicti. Natalis Solis Invicti é a festa sagrada do dia 25 de dezembro. Mas não foi Jesus quem nasceu nesse dia, foi Tammuz, filho de Nimrod, que nasceu neste dia, o fundador de Babilônia. Queridos, o tempo não transforma mentira em verdade. Mas pastor, isso faz tanto tempo. Isso aconteceu lá na fundação de Babilônia, no tempo de Nimrod. Hoje é diferente. Queridos, podem passar milênios, mas a mentira continuará sendo mentira, e a verdade continuará sendo verdade. O tempo não transforma a mentira em verdade. Muitas e boas razões você poderia dar para cultuar o dia do sol, para cultuar o aniversário do sol, mas é vinho de Babilônia. Quando Deus criou Adão e Eva, o pecado já existia. Satanás já tinha sido expulso do céu. Eu imagino agora Jesus Cristo dando forma ao corpo de Adão, com mais de 4 metros de altura. Aquele grande, majestoso corpo, uma máquina fabulosa. Eu imagino Jesus olhando para aquele corpo de Adão e dizendo: este é o meu corpo. Este é o primeiro Adão. Eu serei o segundo Adão. Por isso nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Porque Deus tomaria a imagem e semelhança nossa. Ele tinha em mente a solução
do pecado. O pecado seria solucionado na terra. O nome de Deus seria reivindicado na terra. O nome de Deus seria justificado na terra. A caricatura que Satanás desenhara de Deus Pai seria corrigida na terra, pela revelação de Deus em Jesus, pela revelação de Deus em você, filho de Deus, filha de Deus. O caráter de Deus seria apresentado diante do mundo da maneira correta, como um Deus de amor, de justiça e de misericórdia. Queridos, por que, Pai? Esta é a pergunta que nós estamos fazendo. Fizemos no início do sermão. Por que, Pai, criaste Adão e Eva, sabendo que iriam pecar? A resposta a essa pergunta me emociona. É o tema que mais me emociona em toda a Bíblia. É a resposta que eu encontro para essa pergunta. Por que, Pai, criaste Adão e Eva, sabendo que eles iriam pecar? Porque Deus conhece o fim desde o princípio. Esses dias alguém me perguntou: pastor, então quer dizer que eu fui criado para ser cobaia? Deus já sabia que eu ia pecar, Deus já sabia que nós íamos sofrer, nós fomos criados para uma experiência como cobaias? Não, meu irmão, você não foi criado para ser cobaia, você foi criado para ser filho e filha de Deus. Você foi criado com um propósito santo, um propósito sagrado: defender o Pai Celestial das acusações de Satanás, provar diante do mundo e do universo que Deus é santo e a sua lei é santa, justa e boa. É por isso que Deus criou Adão e Eva, é por isso que Deus criou a família humana, é por isso que Deus deu um corpo para o seu filho, um corpo humano. Jesus Cristo se tornou homem, é por isso que Ele escolheu a família humana como lar para Jesus, para que aqui onde abundou o pecado, superabundasse a graça de Deus e o nome de Deus fosse exaltado no mundo todo. Por isso, queridos, o planeta Terra, onde abundou o pecado, será exaltado acima de todos os outros mundos que nunca caíram. E nós, seres humanos, sofridos como somos, mas que fomos escolhidos por Deus como filhos, nós seremos colocados no novo céu e na nova terra, numa posição superior à dos anjos não caídos. Superior à dos anjos não caídos. Isso está escrito no livro Filhos e Filhas de Deus, na página 242. Porque você foi chamado por Deus para ser irmão de Jesus Cristo. Os anjos não são irmãos de Jesus. Nenhum dos outros planetas criados por Deus chamam-se irmãos de Jesus. São criaturas de Deus. Mas você e eu, pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que gerou Jesus no ventre da Virgem Maria, é o mesmo Espírito Santo que gera em você uma natureza santa, espiritual, que ama Deus e que ama guardar os seus mandamentos. E você recebe o título único, exclusivo, filho e filha do Pai Celeste. Queridos, você não foi criado para ser cobaia. Você foi criado com uma missão santa. E agora eu quero ler para vocês Apocalipse capítulo 5. Quantas vezes eu preguei e quantas vezes eu li a Bíblia toda e nunca me chamou a atenção Apocalipse capítulo 5. Nunca ouvi um sermão sobre Apocalipse 5. Mas um dia Deus deu um clique na minha mente e disse: Samuel, corta, se concentre no capítulo 5. Ellen White fala que nós deveríamos estudar atentamente o capítulo 5 de Apocalipse. Mas por quê? Porque as cenas descritas no capítulo 5 são as cenas de um Deus que está em julgamento, um Deus que tem o livro do juízo nas mãos, mas que não pode abrir o livro, porque ele foi o primeiro ser condenado no universo. Satanás o acusou diante do universo, e Deus, o Pai, não se defendeu. Mas o Filho Jesus Cristo se levantou em defesa do Pai. Sabem, queridos, que o cristão não se defende? O próprio Jesus, diante de Pilatos, ouvindo todas as acusações, Pilatos disse: não vês todas as acusações e não dizes nada? Não te defendes? E Jesus continuou em silêncio. O Pai não se defendeu, Jesus não se defendeu.
O cristão não se defende, mas alguém defende você. O advogado seu, Jesus Cristo. Alguém defendeu o Pai, o advogado, Jesus Cristo. Por isso, João capítulo 5, verso 22 diz que o Pai a ninguém julga. Por que ele não julga? Sendo que ele está sentado sobre o trono com o livro do juízo na mão. Porque ele é o primeiro ser acusado, ele é réu. E Jesus Cristo nasceu na terra, morreu na cruz, ressuscitou deixando o túmulo aberto, a sepultura vazia, declarando: eu sou a ressurreição e a vida. Ele morreu e ressuscitou para poder abrir o livro e defender o Pai das acusações de Satanás. Mas Jesus não defende só o Pai, ele defende a você das acusações de Satanás. Eu quero ler com vocês Apocalipse 5, verso 1 em diante. E vi na destra daquele que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. O conteúdo desse livro, meus queridos, diz respeito ao juízo celestial. No capítulo 4 você lê sobre a sala do juízo celestial, a grande sala, com o trono do Deus Pai e 24 outros tronos ao redor. É o tribunal celestial. No capítulo 5 você vê o livro do juízo celestial. E agora, queridos, João chora porque ninguém pode abrir o livro e defender o Pai. Não é um livro de histórias, mas é um livro que, quando aberto, vai reivindicar o caráter e a justiça de Deus no universo. Por isso João chorava, porque ninguém podia abrir o livro. E no verso 5 diz: e disse-me um dos anciãos, um daqueles 24 anciãos se levantou, veio até João, colocou a mão no ombro de João e disse: João, não chores, não chores. Por quê? Eis aqui o leão da tribo de Judá. Eu amo esse título dado a Jesus. O leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a estrela de Davi, que morreu e que venceu. Para quê? Por que Jesus morreu e que venceu? O final do verso 5: para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus veio com uma missão à terra: defender o Pai, revelar o caráter do Pai. Ele dizia: quem vê a mim vê o Pai, o caráter de amor do Pai. Mas para ser o juiz de todo o céu, o tribunal celestial, para ser o advogado do Pai, Jesus Cristo tinha que morrer na cruz, ressuscitar, subir ao céu e ser empossado no santuário celestial, no templo celestial. No dia 22 de outubro de 1844 começou esse juízo celestial, quando Jesus Cristo entrou na presença do Pai. Verso 7, capítulo 5 e o verso 7. E ele, o leão da tribo de Judá, veio e tomou o livro da destra daquele que estava sentado sobre o trono. Jesus veio ao Santíssimo, entrou na presença do Pai, pegou o livro que aberto trará justiça, trará defesa, trará reivindicação ao caráter do Deus Pai. Queridos, Jesus está à procura de filhos e filhas, vidas humanas que defendam o Pai. No juízo celestial, em defesa do Pai, Jesus usou a vida de Noé, a vida de Enoque, a vida de Daniel, a vida de José, a vida de Moisés, a vida de João Batista. Vidas humanas, redimidas, santificadas, para defender o Pai e provar que a lei de Deus é santa, justa e boa. Hoje Deus está à procura de filhos e filhas que amem a Deus, que guardem os seus mandamentos e que digam como Jesus disse: Senhor, meu Pai, a minha comida e a minha bebida é fazer a tua vontade. Jesus tinha uma missão na terra: fazer a vontade do Pai, revelar o Pai, exaltar a lei do Pai. Esta foi a missão do Filho Jesus. E eu quero perguntar: qual é a sua missão como Filho de Deus? Seria diferente da missão de Jesus? Por acaso os filhos de Deus não são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus? Deus deu uma missão para você. Você não foi criado para ser cobaia, meu irmão.
Você foi criado para um santo propósito, uma missão sagrada: ser filho e filha do Pai Celeste, e mostrar ao mundo que a lei de Deus é santa, justa e boa, e o nosso Pai é santo, justo e bom. Eu quero orar neste momento por aqueles que querem ser filhos e filhas de Deus, terem o caráter de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, e dizerem com Jesus: minha comida e minha bebida é fazer a tua vontade, ó Pai. Eu não tenho outra vontade nesta terra, eu não tenho outra missão nesta terra, mas o meu foco é fazer a vontade do meu Pai, exaltar o nome do meu Pai, ir para a casa do meu Pai, onde Ele me espera com braços abertos. Já é a hora de irmos para a casa do Pai. A festa está pronta, só falta você, filho, você, filha. Eu quero orar por você que quer ser filho e filha, em nome de Jesus Cristo, porque aquele que tem a Jesus se torna filho e filha de Deus. Quantos querem ser filhos e filhas de Deus? Aleluia! Vamos nos ajoelhar, vamos orar ao nosso Deus, ao nosso Pai. Pai querido, como é bom tê-lo como Pai. Querido Jesus, como é bom tê-lo como irmão, Salvador, amigo. Querido Espírito Santo, como é bom tê-lo como guia da verdade, consolador, aquele que nos transforma, aquele que nos comunica a vida, a mente, o caráter e o temperamento de Jesus. Pai querido, nós estamos felizes por termos um Pai, que é o grande eu sou, que é o Jeová eterno, que é o Criador dos céus e da terra, e que vai voltar nos buscar em breve. Nós te louvamos, Pai, pelo chamado e pela missão que o Senhor nos deu, de sermos como Jesus, filhos e filhas teus, remidos pelo sangue de Jesus. Derrama sobre nós o Espírito Santo, habita em nós, faz-nos templos vivos teus, e escreve na nossa fronte, Pai: santidade ao Senhor, porque isto é o que eu quero ser, santo ao Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.